Gênesis 18, do 10 até o 15. Só para a gente entender o contexto aqui, Abraão está sendo visitado por anjos e um anjo, ainda fala assim, onde está Sara, sua esposa? E Abraão fala, tá aí dentro da tenda. E aí o anjo diz, repete a promessa que já havia sido feita a Abraão e diz que daqui a um ano o Senhor voltaria a visitar Abraão e daqui a um ano Sara teria um filho. Aquela promessa que Deus havia feito a Abraão de que de Abraão nasceria uma grande nação, que de Abraão Deus faria um grande povo. Então Deus repete essa promessa, os anjos repetem essa promessa. E agora Sara ouve isso e ela ri. Ela ri dessa palavra. Ela ri dessa promessa, dessa profecia. E é sobre isso que eu quero refletir aqui. Não sobre o riso de Sara simplesmente, mas pelo motivo do riso. Por que ela riu? E o que tem a ver isso? O anjo diz uma coisa aqui muito interessante, que é: há para Deus alguma coisa difícil? É a pergunta que o anjo faz para Abraão. Ou seja, existe alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa que seja demasiadamente difícil para Deus fazer? Obviamente essa é uma pergunta retórica, porque a resposta é óbvia. A resposta é não. Não existe nada difícil para Deus fazer. E a gente pode aprofundar mais. Não só não existe nada difícil, como não existe nada impossível. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz o seguinte: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E justamente isso foi dito quando a mãe de João Batista se encontrava grávida. E o texto vai dizer que ela também era estéril, assim como Sara. E Deus disse, existe alguma coisa difícil? Haverá alguma coisa difícil? Ou haverá, no texto de Lucas, há alguma coisa impossível para Deus? Para Deus não há impossíveis. Porque se nós estamos falando de verdade, de um Deus de verdade, não pode haver impedimentos para a vontade desse Deus. Se Deus é Deus de verdade, não pode haver impedimentos para a vontade dele. Principalmente impedimentos que tenham a ver com a sua criação. É impossível a criação impedir o Criador, limitar o Criador. Então não há impossíveis para Deus. Não existem coisas que Deus não possa fazer, não existem coisas que sejam difíceis para Deus fazer ou que sejam impossíveis para Deus fazer. Ele pode fazer qualquer coisa. E o riso de Sara, ele mostra, como eu falei, algo que está além do riso. É óbvio que o riso dela não é um riso de alegria, irmãos? Ela não está sorrindo porque ela está alegre. Ela não está sorrindo porque ela está feliz. Ela não está sorrindo porque ela achou aquela notícia uma notícia muito boa, então ela sorriu porque ficou feliz com a notícia. Não, o riso dela é aquele risinho sarcástico que a gente dá quando alguém fala algum absurdo, e a gente dá aquele risinho assim, que nada, isso é bobagem que você está falando. É esse tipo de riso que ela deu. Aquele riso sarcástico de quem não acredita, de quem não crê, de quem não tem fé, de quem não leva em consideração aquilo que está sendo dito e que acha que aquilo que está sendo dito é um absurdo. E a atitude dela, creio eu, é uma atitude até triste, reprovável. A gente olha assim, como que a pessoa ri, Deus está falando uma coisa, Deus está dando uma promessa, Deus está fazendo uma promessa, Deus está prometendo alguma coisa boa, uma coisa importante, uma coisa que vai deixar todo mundo feliz, e a pessoa está rindo, está sorrindo.
Só, irmãos, que ela não foi a única a rir. Abraão também riu. Volta comigo aí, versículo 17, no capítulo 17. Diz assim: Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: Há um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Vamos continuar no 18 aí. Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Ou seja, quando Deus fala com Abraão também lá atrás, que ele ia ter um filho, que Sara ia ter um filho, ele também riu. E mais, ele disse aí no versículo 18: Tomara que viva Ismael. Ou seja, ele está dizendo: olha, Deus, abençoa Ismael para que ele viva bastante tempo, porque se depender disso que o Senhor está falando, eu estou perdido. E aí a gente volta para Sara de novo. Porque Sara, qual que é a diferença entre Sara e Abraão? Porque a gente sempre vê as pessoas falando de Sara, da atitude de Sara, né? Sara riu, Sara não acreditou, e etc, etc. Mas dificilmente, pelo menos pouquíssimas vezes, ou quase nenhuma vez, eu vejo as pessoas falarem de que Abraão também riu, que Abraão também não creu. O que a gente ouve falar de Abraão é que Abraão é o pai da fé, não é? Abraão é o pai da fé, Abraão é aquele que creu em Deus e que acreditou nas promessas de Deus, que cumpriu a vontade de Deus. Mas o texto está dizendo aqui para nós que Abraão também riu. Ele também não acreditou quando Deus falou. E aonde eu quero chegar com isso, irmãos? A questão aqui não é, como eu disse, apenas o ato de rir, de sorrir, de não acreditar. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você também não acreditamos em algumas coisas. É uma verdade. Muitas vezes a gente também é incrédulo. Muitas vezes nós também, quando a gente ouve falar alguma coisa, quando Deus aponta alguma direção para nós, a gente também, será? Será que vai ser assim? Será que Deus vai fazer isso mesmo? A gente também é incrédulo muitas vezes. E a preocupação de Deus, irmãos, o problema aqui não é o fato dela não ter crido naquele momento em que ela ouviu, porque o marido também não creu. Qual que é a diferença entre Abraão e Sara? Aonde está a diferença da atitude dos dois? A diferença entre Abraão e Sara é que, apesar de no primeiro momento Abraão não ter crido na promessa que Deus fez, apesar de que no primeiro momento a percepção de Abraão e a credulidade de Abraão também não foi tão firme assim quanto a de Sara, Abraão, ao contrário de Sara, ele cumpre e ele faz exatamente aquilo que Deus disse. Apesar de não ter crido, o texto diz para nós que Abraão foi lá e fez tudo que Deus tinha mandado ele fazer, exatamente como Deus mandou fazer. Então o que eu entendo aqui é que o problema não é a falta de fé em alguns momentos da nossa vida. O nosso problema não é a falta de fé apenas, porque Deus sabe que nós muitas vezes não temos a fé que precisávamos ter. O próprio Jesus chamou os seus discípulos de homens de pouca fé, não foi? Jesus virou para os discípulos e falou assim: homens de pouca fé. E isso depois que eles tinham largado as suas famílias, as suas casas, para ir seguir Jesus. Ainda assim, eles foram considerados como homens de pouca fé. Então, eu e você também somos homens e mulheres, muitas vezes, de pouca fé. É ou não é? Às vezes, a nossa fé, a nossa credulidade, a nossa crença em Deus não está lá top assim, não. Às vezes, a gente tem dúvidas. Mas a questão é que as nossas dúvidas e a nossa falta de fé não pode nos impedir de obedecer. A questão é essa. Mesmo não tendo uma fé tão madura naquele momento,
Abraão obedeceu. Ele fez exatamente aquilo que Deus tinha mandado. Todas as coisas apontavam para que aquilo que Deus havia prometido não acontecesse. O texto que nós lemos aí diz para nós que Abraão já era avançado em idade, que Sara já era avançada em idade. O texto ainda diz que ela já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já estava na menopausa. Ou seja, as circunstâncias apontavam para que aquilo que Deus disse não acontecesse. E o problema é que nós, às vezes, agimos dessa maneira. Nós agimos baseado naquilo que as circunstâncias ao nosso redor nos dizem. A gente olha para as situações ao nosso redor e fala: isso aqui não está funcionando, isso aqui não está dando certo, isso aqui não vai dar em nada. Essa e aquela situação não vai acontecer. Aquilo que Deus disse não vai acontecer porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo, ou porque está acontecendo isso, ou porque está acontecendo aquilo outro. Nós fixamos os nossos olhares naquilo que está ao nosso redor, nas circunstâncias ao nosso redor. E isso é demonstração da nossa falta de fé, da nossa falta de crença em Deus. E mais ainda, da nossa falta de dependência de Deus. Mas como eu disse, Deus já sabe que a gente tem problemas para acreditar. Isso não é problema para Deus. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, você ainda não tem absoluta certeza de que vai ser do jeito que Deus diz, não tem problema. Mas faça. Ainda que você não acredite, faça. Ainda que você não tenha fé suficiente, faça. Porque Deus espera de nós, irmãos, não apenas confiança. Deus não espera de nós apenas a fé. Deus não espera de nós apenas a dependência. Deus espera de nós, acima de tudo isso, obediência. Porque nem sempre a gente vai realmente entender o que Deus está dizendo. Nem sempre a gente tem condições suficientes para compreender de imediato tudo que Deus está fazendo, do jeito que Deus está fazendo, aquilo que Deus prometeu. E a gente vai ver isso na vida de muitos personagens da Bíblia. Moisés, por exemplo. Quando Deus chama Moisés para ele ser o líder do povo, lá na libertação do povo, lá no Egito, Moisés custa entender, custa acreditar que é ele que Deus quer usar. Ele dá um monte de desculpa: eu não sei falar, porque eu sou tímido, porque isso, porque aquilo outro. Quem eu vou dizer que está me mandando? O povo não vai acreditar em mim. Uma série de desculpas. Mas no final das contas ele foi lá e fez o que Deus mandou. Ainda que em alguns momentos ele tinha algumas crises, né? E ele voltava para Deus e falava: Deus, mas esse povo, por que o Senhor me colocou nessa furada? Então a gente não tem que entender tudo e que está com a nossa fé assim lá 100% carregada, não, com a luzinha verde lá, que nós estamos fortes, felizes e confiantes de que tudo vai dar certo. Às vezes a gente pode estar com a energia baixa. Às vezes a gente pode estar com a nossa incredulidade, talvez, né, cegando a nossa capacidade de entender, de compreender o que Deus quer. Mas isso não pode, essas circunstâncias, essa dificuldade de entender, de compreender a vontade de Deus, não pode nos impedir de cumprir o que Deus está mandando. A gente não pode ser impedido de fazer o que Deus está mandando. E é esse o segredo, digamos assim, da nossa vida com Deus. É esse o segredo de Abraão. Os anjos chegam e falam: daqui a 1 ano vocês vão ter um filho. E o anjo faz a promessa e vai embora. 1 ano depois, o que será que aconteceu durante esse 1 ano? Será que Abraão não teve dúvida durante esse 1 ano? Será que durante esse 1 ano a mente de Abraão às vezes falava: não sei não. O problema não é ter dúvidas. O problema é permitir que as dúvidas nos impeçam
impressão de fazer aquilo que Deus quer. E todo mundo tem dúvida, irmãos. Todo mundo tem dúvidas. Ninguém nunca pode dizer que está 100% certo de tudo. Não existe alguém que está 100% certo de tudo. Eu tenho dúvidas às vezes. E quantas dúvidas? Dúvidas são normais, irmãos. Sabe por que as dúvidas são normais? Porque nós somos seres humanos, somos limitados. A única pessoa que está certa de tudo o tempo todo é Deus. A única pessoa que tem pleno conhecimento de todas as coisas e certeza de todas as coisas é Deus. E é justamente por isso que Ele nos chama a depender dEle. É justamente por isso que Ele nos convida a colocar a nossa fé e a nossa confiança nele. Porque aí nós estaremos seguros. O texto que nós lemos no início do nosso culto aqui, né? O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, é uma expressão disso. O Senhor precisa ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Enquanto a gente confiar em nós mesmos, enquanto a gente confiar nas nossas capacidades, naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos resolver, nós continuaremos incrédulos, continuaremos não fazendo, não cumprindo, não experimentando as coisas que Deus tem para nós. O problema não é ter dúvida. O problema é quando a nossa dúvida, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé nos leva a agir de maneira errada. Nos leva à desobediência. Não permita que as suas dúvidas, não permita que a sua falta de entendimento, de discernimento de algumas coisas conduza você ou leve você a tomar decisões erradas. Não permita que as coisas que você não entende muitas vezes a respeito da vontade de Deus faça com que você desobedeça. Porque a última coisa que nós devemos fazer ou não devemos fazer em hipótese alguma é desobedecer a Deus. Se Deus disse vai ser assim, vai ser assim.